Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, hoje já estamos chegando aqui na 8ª carta do Padre Emmanuel André, as cartas sobre a fé, um opúsculo. E essa 8ª carta ela tem o tema muito interessante, a integridade da fé. Como a fé ela deve ser íntegra, não pode ser mitigada, não pode ser diminuída, não pode ser dividida, não pode ser selecionável, eu escolho o que eu quero e eu afasto o que eu não quero, deve ser recebida por inteiro. Vamos direto ao texto, um texto muito rico, vamos aproveitá-lo. Diz o Padre Emmanuel: a fé opera no cristão uma renovação sobrenatural. Eleva a alma às coisas celestes e, como diz São Leão, dá à alma impulso em direção ao bem incorruptível, em direção à verdadeira luz, quer dizer, em direção ao próprio Deus. Então, a fé ela tem essa capacidade, é isso que ela faz em nós, renova-nos sobrenaturalmente. Nós não somos simplesmente reféns de ser humano perdido no paraíso, mas é algo superior. Nós não somos só reconciliados com Deus, mas também tornamos-nos seus filhos. Então, eleva a alma às coisas celestes, aos bens eternos, em direção, como diz o texto, ao bem incorruptível, aos tesouros que não passam, que não morrem, que não perecem, que o ladrão não pode roubar, em direção à verdadeira luz, a luz da razão, e também das coisas naturais, claro, iluminar as coisas naturais para que vejamos aos olhos de Deus, mas também para que vejamos e compreendamos as coisas divinas. Uma pessoa sem o batismo jamais conseguirá compreender minimamente o que é o mistério da Santíssima Trindade, a encarnação. O batismo é onde recebemos a fé, é a condição sine qua non, sem a qual nós não conseguiríamos entender as verdades de fé. Mas para que a fé produza no cristão a operação que lhe é própria, é preciso que seja pura e que seja íntegra. O Padre Emmanuel vai desenvolver um pouco esse tema ao longo dessa carta. Ora, a fé em sua pureza, em sua integridade, é uma fé rara, diz o Padre Emmanuel. Magnum est, dizia Santo Agostinho, magnum est in ipsa intus catholica integram habere fidem. A tradução é: mesmo dentro da igreja é uma grande coisa haver uma fé íntegra. Então, é uma grande coisa mesmo nas pessoas que vivem a fé, que estão na igreja, que rezam, mesmo assim é uma grande coisa. Nem todos que estão na igreja conseguem ter a verdadeira fé. Por isso, com os apóstolos, com São Tomé, que diz: adauge nobis fidei, dá-nos a fé. Devemos todos nós pedir junto com o Senhor, ao Senhor, dá-nos a fé, a verdadeira fé. Para bem compreender, é preciso que se lembre o que dissemos sobre o nascimento da fé em nossas almas. É preciso, para que a fé nasça e se desenvolva, o dom de Deus e a palavra do catequista ou a instrução. Então, a gente recebe o hábito da fé no batismo. Mas o ato da fé, a fé vivida, ela deve ser também instruída e bem instruída. Por isso aqui o Padre Emmanuel diz, depende muito, não só do dom de Deus, mas também da inserção nos mistérios divinos, naquilo que o catequista ensina, na instrução que o batizado recebe. E aqui nós podemos refletir sobre isso, já sobre um aspecto. Quem é o principal catequista dos filhos, das crianças? É lógico que é o padre, mas são os pais. Em segundo lugar, vem os pais. E eles que vão exercer essa influência diretamente. Eles têm contato diário. Vai ser
transmitida às crianças de uma maneira quase que por contato, nem sempre só falando sobre a fé, mas vivendo a fé e as crianças tendo essa percepção de vida de fé dos pais. É aí que elas vão aprender a fé. Então, o principal catequista de contato com as crianças são os pais. A responsabilidade, é claro, né? Repousa sobre o padre, com certeza, porque o padre é o cura das almas, mas dos pais. Os pais devem dar a fé às crianças e vai prestar contas disso a Deus. O dom de Deus é sempre puro, mas a palavra do catequista pode trazer com ela a verdade que vem de Deus ou o erro que vem do homem. Ou seja, aí vem os achismos, né? Esse grande problema que sempre teve na igreja, alguém se achar mais católico que os santos, mais católico que Jesus Cristo, mais cristão que o próprio Cristo. Isso é muito problemático. Difundir o erro é um grande problema. É um grande problema. Devemos ter muito cuidado com isso. Suponhamos uma criança batizada, diz o Padre Manuel, vivendo numa sociedade separada da Igreja Católica. Talvez a nossa, ele está dizendo, do século XIX, hoje em dia as crianças vivem praticamente separadas da Igreja Católica. O batismo que recebeu faz da criança um filho de Deus. É filho de Deus e sempre o será. Pôs-lhe na alma a graça habitual. A criança cresce e recebe uma instrução manchada de heresia, aceita a heresia crendo estar aceitar a fé e está sendo enganada. No dia em que perceber qual é a verdadeira fé católica, ou bem repudiará a heresia, ou bem rejeitará a verdade, tornando-se ou decididamente católico, ou formalmente herético. No primeiro caso, a heresia que tinham ensinado, e com certeza Deus pôs em seu coração no dia do batismo. É importante que uma criança batizada não receba lições de um mestre que a faça perder a fé. É muito importante isso. Por isso devemos ter muito cuidado com os catequistas, quem é que instrui os nossos filhos, né? Ter muito zelo por isso. A quem estamos confiando a salvação dos nossos filhos? É um zelo paterno, é um zelo materno que os pais devem ter muito grande a respeito dos filhos. Porque não basta, no geral, a gente ouve até esse lamento dos pais. Falam assim, puxa, meu filho hoje em dia não tem fé, não vive na igreja, abandonou a igreja. Mas, puxa, eu criei ele na igreja. Ele ia à missa sempre comigo. Às vezes até levava para me confessar, olha, isso é ótimo, mas só isso não basta. A criança, ela precisa de uma vida de fé em casa, com seus pais. É claro que Deus pode agir, mas vai agir sempre na liberdade da criança, na liberdade depois daquele adulto que não recebeu a fé. Então, por isso é necessário que nós sempre tenhamos esse zelo por ensinar a verdadeira fé, que não é simplesmente uma instrução falada, mas é uma instrução dela perceber o ambiente, o lar católico. Ver seus pais e da atitude deles imbuídas de fé, do acordar ao ir dormir, ver a fé e o amor a Jesus Cristo. Porque se recebe algo deturpado, algo manchado, corrompido, parece que depois que ela cresce e descobre a fé, ou ela vai abandonar aquele erro e abraçar a fé, como diz o texto, ou vai repudiar a fé e vai continuar no erro. Isso é muito triste. Não permitamos isso. Peçamos a Deus a graça de dar testemunho da nossa fé e saber ensinar a fé que acreditamos. Mas nós, diz o Padre Manuel, em plena Igreja Católica, me dirá a Senhora. Mas nós estamos em plena Igreja Católica, me dirá a Senhora. É justamente por isso que ensino, com Santo Agostinho, é muito importante ter a fé em toda a sua integridade. Por que ele está reforçando essa ideia? Porque há muitos católicos que barganham com a fé. Eles não querem ela por inteiro. Ele quer a fé desde que ele não atire do seu comodismo, não atire da sua vida passada, dos seus vícios, daquilo que ele ama, das coisas mundanas que lhe afastam de Deus, do matrimônio talvez.
não tão puro, né? De uma vida de saída de ambientes não tão santos. É necessário que nós ensinemos integralmente e vivamos também nós integralmente a fé. Explico-me, diz o padre Emmanuel. A fé está no mundo. Deus a colocou no mundo para a nossa salvação. Mas o erro também está no mundo, semeado pelo diabo para a nossa perda. A perdição é algo real e algo possível para todos nós. Devemos considerar isso a sério. Não podemos descuidar da nossa salvação, que vem pela verdadeira fé, pela íntegra fé. A fé em sua integridade é uma fé que está ao abrigo de todos os erros, de todos os preconceitos, de todas as opiniões vãs que correm o mundo, que enchem os espíritos, que perdem as almas. Então, às vezes, eu acredito, mas será que Nossa Senhora não tinha pecado? Será que ela também foi assunta aos céus? Começamos a questionar dogmas. Jesus está mesmo na Eucaristia? Isso é uma fé desviada. É uma fé, mais do que isso, talvez pervertida. É uma fé herética. Talvez não por culpa da pessoa, mas por alguma sim, porque deveria buscar viver e aprender sobre a sua fé. Ora, é bom lhe dizer, se é que ainda não notou, que todo espírito manchado pelo erro tem sempre mais zelo por seu erro do que os homens comumente têm pela verdade. É um fato que salta aos olhos, e a razão disso é que, vindo a verdade de Deus e o erro vindo do homem, é mais fácil para o homem seguir o erro fabricado por ele mesmo que a verdade que é feita por Deus. Bom, o erro, ele se acomoda, né, à nossa vida. O erro se ajusta à nossa vida. O erro, ele é conveniente para nós. E por isso que é difícil se converter à verdadeira fé. Então, é muito mais fácil o homem que está obcecado pelo seu erro, defender o seu erro para justificar a sua vida, porque ninguém consegue achar que está no erro e ficar no erro tranquilamente. Então, ou o homem sabe que está no erro e luta para sair, ou ele vai ficar no erro, decidir ficar no erro e fundamentar o seu erro. Então, isso é muito comum. Mas a pessoa que conhece a verdade, no geral, não defende tanto. É mais comum isso acontecer. Né? Então, tenhamos muito cuidado, porque o erro, ele acaba sendo algo cômodo. E por isso defendemos. Bom, vamos seguir. Daí se segue que, como há homens que trazem em seu espírito um erro, uma falsidade, um preconceito, uma opinião vã, também haverá missionários. Perdoai-me o emprego desta palavra em tal matéria, diz o padre, que trabalharão para fazer entrar no espírito dos fiéis alguns desses erros que atacarão com furor a fé inteira e abalarão a sua integridade. Infelizmente, há pessoas, mesmo aqueles que deveriam ser apóstolos de Cristo, que corrompem a fé. E isso é muito grave. Não podemos seguir simplesmente porque um padre é padre, porque um missionário é missionário, acreditar. Não é simplesmente o espírito crítico, mas é estar vinculado e atento a toda a tradição da igreja. Quem ama a igreja, quem conhece a fé, quando alguém falar algum tipo de heresia, algo que não bate, vai soar o alarme de fé. Né? E ali a gente deve expurgar, não, isso aqui não é verdade, e procurar saber. E, se for possível, se souber, ainda corrigir a pessoa, corrigir o missionário, como diz aqui, que pode ser um padre, um leigo, uma freira, né? Devemos ter esse espírito apostólico de ensinar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ora, é grande atualmente o número desses missionários às avessas, diz o padre Manuel André no século XIX. Se ele vivesse agora, diria, é abundantemente maior, grande, esses missionários às avessas, que grande dano causam às almas. Diz ele, eles falam alto e em quase toda parte. É como se isso não bastasse, esses homens comandam a imprensa e a mantêm financeiramente. É para esses que os jornais trabalham, para corromper a fé. Aí vai ter 1000 pessoas poder bancar e financiar. Mas vai
um São Maximiliano Kolbe, que também trabalhava com imprensa, um São João Bosco, alguém que queira de fato evangelizar, querer fazer uma obra de Deus e ensinar a doutrina. 1000 adversidades terá. Mas para ensinar o erro, o mundo conspira para isso. Todos os dias é feito pelo mundo um terrível trabalho de perversão dos espíritos. Ora, ataca um dogma para outro. Aqui acreditam ter demonstrado que a fé no mistério da Santíssima Trindade é um absurdo. Lá acreditam que arruinaram o mistério da encarnação e a fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais adiante atacarão a igreja, seus sacramentos, sua disciplina, seu culto. Darão a tudo isso um ar bem pensante. Lastimarão os espíritos atrasados e convidarão as almas a entrar nas vias do progresso. Vai para frente, abandone o que ficou para trás, nada mais demoníaco, porque romper com o que veio de trás, com a tradição da igreja, é romper com Jesus Cristo. Se aquilo que a igreja ensina há 100 anos atrás está ultrapassado, imaginemos a Bíblia, estaria mais ultrapassada ainda, né? Os escritos apostólicos estariam ultrapassados. Vejamos o que tentaram fazer, né, ultimamente nos sínodos, alguns filhos de Satanás, querendo perverter a disciplina da igreja, querendo corromper o culto cristão, perverter e corromper a igreja, tudo com ar muito sofisticado, né? Com ar parecendo intelectual. Não asas aqueles que querem renovar. Não nesse sentido. A renovação nunca é destruição do passado. Está sempre em continuidade com a tradição da igreja, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo e dos ensinamentos dos apóstolos. É claro, é uma tradição viva, mas aquilo que quer se manter vivo não mata a si próprio. E matar a tradição é matar a nós mesmos, a nossa fé. Resistirá, pergunta o Padre Emanuel André, resistirá a fé no meio desses perigos que rondam por toda parte e se apresentam cada dia sob as mais diversas formas? Se a fé resistir, será maravilhoso. Se lhe for dado ver este espetáculo, bendiga a Deus, e à vista de todas as ruínas que poderá constatar ao redor de tal acontecimento, a senhora compreenderá a verdade da palavra de Santo Agostinho. É uma coisa rara, mesmo no seio da Igreja Católica, haver a fé em sua integridade. E isso, infelizmente. Então, que nosso Senhor possa nos dar a verdadeira fé, o verdadeiro amor a Jesus Cristo, o verdadeiro amor à sua igreja, abraçando a fé por inteiro. De maneira nenhuma deixemos nos corromper uma fé que sem obras e as obras sem a fé. Interessante também. Deus concede fé em vossas ações, no seio de vossas famílias, e que possamos também transmitir essa verdadeira fé ao mundo. Que a Virgem Maria sempre nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, muito bem. Eu vi que no Facebook estava falhando, travou um pouco, eu acho, mas eu vou depois disponibilizar esse mesmo, vou deixar no Facebook, vou disponibilizar lá no meu canal no YouTube, Padre Felipe Lopes. Só procurarem lá, sigam lá o canal, eu estou sempre colocando lá em ordem certinho, né? E aproveito, hoje eu vou colocar um vídeo lá que um padre me recomendou. Vejam o vídeo, compartilhem esse vídeo o máximo que puderem. Parece que é muito bom, vale a pena ver, né? Então divulguem bastante esse outro vídeo que eu vou colocar, além da carta que também hoje vou colocar lá. E mais um aviso aqui, né? Bom, continuamos com o Terço Perpétuo. Quem quiser entrar, basta ir no meu Facebook. Lá tem umas publicações, entrar no chat.